Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo eu quero explicar para você sobre as consequências da fornicação. O que é uma fornicação? Porque Deus diz na Bíblia que os fornicadores não entrarão no reino do céu. E quando Deus fala no reino do céu, muitas pessoas acham quase impossível ir para o reino do céu e obedecer a Deus em todas as regras que Deus deixa na Bíblia, escrito na Bíblia. Mas todos não que Deus lhe dá na Bíblia é como uma proteção. Deus, ele não diz um não para você simplesmente para que você entre no reino do céu. Deus, ele diz um não para que você tenha uma vida melhor na terra e para que você não se prejudique aqui na terra. Quais as consequências de uma pessoa que fornica? As pessoas pensam que a fornicação é apenas se prostituir. A prostituição é uma coisa e a fornicação é outra coisa. Eu escolhi aqui um versículo para você entender. Mateus 5:28, Deus diz: mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério com ela em seu coração. Por esse versículo aqui, Deus lhe dá uma aula, o poder que tem na nossa mente. Então as pessoas acham difícil entrar no reino do céu por conta de pensar nesse versículo e dizer, se a gente já comete adultério só em pensar, como você não pensar? Pensou, já pecou. Eu já ouvi muito as pessoas dizerem isso. Se você já pensou, para Deus já pecou, né? Então, mas existe uma diferença entre você pensar e aceitar o pensamento e cometer o adultério em pensamento. Então, quando Deus diz na Bíblia que o fornicador não entrará no reino de Deus, não é apenas fornicar. Todos não que Deus diz na Bíblia é para lhe proteger. E eu vou explicar para você o que acontece na vida de uma pessoa que ela passa a ter um vício de masturbação. A neurociência explica que é mais fácil você se livrar de um vício de cocaína do que você se livrar de um vício de masturbação. E as consequências no cérebro é as mesmas consequências de uma masturbação daquelas pessoas que usam cocaína. Veja como é grave. Então, quando Deus diz para um ser humano não se masturbar, é porque você está abrindo uma brecha onde o mal espiritual vai agir na sua vida e você vai perder os desejos da carne com o amor que Deus preparar na sua vida. Você vai abrir uma legalidade com pensamentos na fornicação, onde com o tempo as pessoas que têm o vício de se masturbar, nem ela mesma conhece os próprios desejos e por isso elas buscam os prazeres da carne com filmes, com prostituição, porque ela abriu uma legalidade de um vício, onde elas praticam o vício na fornicação e depois, quando ela quer voltar a não ter o vício, a não se masturbar, elas não conseguem mais.
E aí o que acontece? Quando ela vai ter a prática do ato sexual com o seu parceiro, com o seu esposo, ela vai ter que pensar em outros pensamentos para poder chegar o orgasmo, para poder a pessoa ter aquela sensação gostosa, que é o desejo da carne que Deus deixou. A pessoa fica perdida na transa com a esposa, então ela passa a ter um vício na masturbação de pensamentos para poder chegar ao orgasmo. Isso ela começa sozinha, na masturbação. Quando ela vai ter o ato sexual com o seu parceiro, ela não consegue apenas chegar ao orgasmo com o parceiro. Por quê? Porque ela abriu uma legalidade na masturbação em ter pensamentos com outras pessoas. Então, na mente da pessoa que se masturba, o problema está no outro. Ela acha que aquela outra pessoa não sabe a satisfazer. Então, ela fica buscando na mente desejos da carne, pecando. Entende? Quando Deus diz na Bíblia que em pensamento, quando você cobiçar a mulher do outro, você já adulterou, por aí você tira o poder que tem o seu pensamento. Então, quando você descobre isso, você tendo uma rotina de buscar a Deus, você orando, isso não penetra e não toma conta da sua mente. Quando você não tem o hábito de orar, uma rotina de buscar a Deus, você vive pelo desejo da carne. Você não vive pelo desejo do Espírito. Então é praticamente impossível você agradar a Deus apenas pelos desejos da carne. Mas quando Deus diz isso, Deus não diz apenas para você entrar no reino do céu. Deus está lhe dando um conselho para você não viver de forma errada. Quando o ser humano ele começa a se masturbar, ele começa a idealizar. Jamais um ser humano ele vai pensar na masturbação com a pessoa que ela tem. Se ela já tem aquela pessoa, então ali você começa a idealizar coisas que você nunca fez no sexo. Você começa pelo pensamento. E aí lhe traz uma curiosidade. Por isso tá essa bagunça no mundo e as pessoas acham tudo normal. Mas quando Deus dá um não, é para prevenir uma destruição na sua área sentimental. Então você pensa que o problema tá no seu parceiro. E eu digo a você porque eu tenho experiências em todas as áreas. Então eu falo de mim para provar para você que a Bíblia não mente. Eu adquiri um hábito de masturbação nos meus 14 anos de idade. Eu descobri o orgasmo dentro de mim ainda virgem. Quando eu ia tomar banho, eu tinha o vício de me masturbar. Eu ainda virgem. E sabe o que aconteceu comigo? Eu passei 10 anos sem ter orgasmo na hora da minha relação com meu esposo. O esposo da época. Então, eu vivi 10 anos casada sem saber o que era sentir o orgasmo com o marido. Então eu aproveitava quando meu marido não estava em casa
para me masturbar sozinha e sentir o meu desejo sozinha. O ato sexual é uma coisa, o desejo da carne é uma coisa, o amor é outra coisa. Por isso que a Bíblia é um manual de vida. E muitas pessoas que têm problemas no ato sexual, não é que não tem amor pela pessoa. Ela pode ter até o amor, mas algo falta naquela relação. E muitos casais começam a viver de aparência. E aí, nem ele mesmo entende, porque ele pode ter amor pela mulher e não tem o desejo sexual que ele gostaria de ter com aquela pessoa. Então ele fica se sentindo aquela pessoa como se tivesse faltando algo na vida dela. Então veja que quando Deus diz não faça, é algo para lhe prevenir. Não é algo para lhe condenar. As pessoas podem pensar assim. Um dia eu postei um videozinho no meu Instagram de 1 minuto comentando sobre a fornicação. E um rapaz comentou lá, tanto pecado para você falar e você tá falando um pecado besta desse. Então, para algumas pessoas pode ser um pecado bobo, uma coisa que não prejudica ninguém. Então, quando Deus diz que não entrará no reino de Deus uma pessoa que fornica, é porque provavelmente ela está dando legalidade a demônios. Porque ninguém faz nada sem idealizar na mente coisas que Deus diz não faça, não queira. Então a pessoa começa apenas com uma masturbação. Daqui a pouco ela está idealizando pessoas, objetos, troca de parceiros. Então nem ela mesma sabe o porquê e vive buscando no externo o que lhe falta no interior. Isso dá muito trabalho para o ser humano consertar. Veja que a neurociência explica que é mais fácil um ser humano se livrar da cocaína do que ele se livrar do vício da masturbação ou da prostituição. A masturbação, ela leva à destruição. A masturbação, ela leva à prostituição. Porque é um passo na escadinha que a gente dá para a prostituição. Então, aquilo que você pensa que está no externo, está no seu interior o problema. Onde às vezes a gente dá uma legalidade lá atrás, lá no passado, lá na infância, né? A pessoa começou uma coisa tão inocente, sem saber que daria um prejuízo enorme na sua própria relação. Na onde Deus promete toda a felicidade do ser humano? No amor. Então, quando falta algo na relação sexual, aquela pessoa ela pensa até que não ama o marido ou a esposa. Ela diz, eu não tenho o desejo no meu marido. Eu não consigo chegar ao ponto G com aquela pessoa. Por isso, tantas pessoas, elas praticam o ato sexual de formas buscando o terceiro, a terceira, ou objetos, e ficam sem entender. Mas desde que ela deu uma legalidade na masturbação, lá no passado, e muitas pessoas passam uma vida toda sem saber o que acontece entre o casal ali, e depois o parceiro
às vezes trata a esposa ou o marido como uma família que gerou, que criou, mas que ela não tem mais aquele desejo. E muitas vezes chega ao fim da relação só por conta dessa fornicação que Deus diz que não é para o ser humano fornicar. Então, quando alguém acha que é uma bobeira, é porque não sabe no mundo espiritual como você abre uma brecha, uma janela, uma legalidade onde nem próprio o ser humano que abre a legalidade, se não buscar o tratamento com Deus, não entende a própria vida. Porque você acha que muitas pessoas têm desejo por outra pessoa do mesmo sexo e diz, eu sou assim. Mas eu só consigo ter o meu desejo por uma pessoa do mesmo sexo. Porque a pessoa está perdida. Ela se perdeu no desejo da carne. Ou na masturbação, ou na prostituição. De alguma forma, a pessoa não se encontrou mais. Então, quando Deus diz que Deus ressuscita um morto, primeiro a gente tem que encontrar as nossas falhas, buscar a Deus, reconhecer os nossos erros, para poder recuar e entender que o problema não está no outro ou em Deus. O problema está nas nossas escolhas, nas nossas inocentes escolhas, sem saber a gravidade que está causando na nossa própria vida. Eu demorei muitos anos sem entender nada da minha própria vida. Eu vivia tão confusa, sem saber nada, que eu digo a você que Deus teve muita misericórdia de mim. Porque sozinha eu não ia encontrar a solução dos meus problemas. Mas quando Deus viu a minha intenção, quando Deus viu eu começar a buscar, Deus se aproximou em espírito e me revelou muita coisa que eu não sabia. E eu vivi muitos anos muito perdida, sem entender meus pensamentos, meus sentimentos. E eu achava sempre que o problema estava no externo, no outro, no mundo. E o problema sempre começou com as minhas escolhas, com as minhas atitudes. E quando a gente começa com atitudes erradas, provavelmente vai terminar errado. Então, quando Deus diz para você, não faça, é para lhe poupar de enganos, das coisas enganosas que a gente busca no mundo. O amor verdadeiro não vem nem sequer no sexo, né? Na transa. Vem no amor. Quantas pessoas vão ter relação e quando termina de ter relação, identifica que não tem amor, que foi apenas o desejo da carne. Então veja que o amor é a solução de tudo. Então quando Deus diz, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, não é apenas coisas materiais. E a gente, quando não sabe nada da Bíblia ou não busca Deus, a gente acha que o nosso problema está sempre no ter. E o nosso problema, na verdade, está no ser. Então, quando você nasce, você não nasce sabendo. Então, as nossas escolhas traz muitas consequências na nossa vida. Tem pessoas que passam a vida inteira nessa terra
e não sabe o que é o amor verdadeiro, por não buscar a Deus. Então, quando você tem uma rotina de orar, quando Deus sabe da sua inocência, que você realmente não sabe o que está na Bíblia e começa a buscar a Deus, Deus começa a mover o que lhe tirou tanto de tempo sem você ser feliz. Mas quando você ignora o que está na Bíblia, é isso que Deus diz. Deus trata as pessoas que ignoram o que está na Bíblia como se ele já soubesse tudo e deixa ele ser enganado pelos próprios sentimentos. Então não ignore o que a Bíblia lhe diz. Busque a Deus para que Deus possa mover no mundo espiritual os seus sentimentos, as suas emoções. Porque a gente erra muito quando a gente não busca a Deus, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like para ajudar o canal a se movimentar, tá certo? E até o próximo vídeo.